queridos e minhas queridas abençoados, bem-vindos ao canal, gratidão por você estar aqui. Hoje nós vamos fazer, olha que lindo que está, é uma capa para proteger um filtro de barro, tá gente? É uma capa simples, rápida de fazer, fácil, tá bom? E fica linda, ó, a parte de cima dela tem um acabamento em espiral, ó, tá bom? Tá, eu fiz ela no fio 4, tá? Gastei 315 gramas, tá? Essa capa, ela tem 25 centímetros de diâmetro aqui em cima por 57 centímetros. Então, você vai fazer ela por filtro de barro que tem 24 centímetros de diâmetro por 60, tá bom? Tem outros filtros de barro de outros tamanhos, mas eu dou dicas durante o vídeo para você fazer para outros tamanhos, tá? Você tem que seguir a regra de ir medindo essa altura aqui, tá bom? Aí você vai diminuir esse meio aqui, se você for fazer para outros, né, para menor, tá bom? Eu acho que, se eu não me engano, esse tamanho que eu fiz é pro filtro de barro maior que tem, tá, gente? É o mais alto que tem. E aí você vai diminuir essa quantidade aqui. Aqui eu tenho 20 carreiras, você vai diminuir essa quantidade aqui, tá bom? A título de informação, para você já ir anotando aí, ó, vou abaixar um pouquinho. Eu vou medir aqui, ó, eu tenho por volta de 13 centímetros da parte que encerra a parte redonda aqui de cima do diâmetro, né? Nessas carreiras, nessas 10 carreiras aqui. E na parte de baixo aqui, eu tenho 11 centímetros. Então, é para você saber o que você vai ter que alterar aí nesse meio aqui, porque então eu tenho 24 centímetros nesta parte e nesta parte, tá? E aí eu dou dicas, gente, para você também fazer, se você quiser fazer o mesmo padrão para o galão de 20 litros e de 10 litros. O que vai mudar, tá? No galão de 10 litros, ele tem a parte de cima, o diâmetro 24 centímetros. Então, você sempre vai passar um pouquinho na hora que você for fazer o passo a passo no espiral, tá? Esse aqui eu fiz com 25 centímetros. E a altura do galão é de 30 centímetros. Então, aí você pode adaptar a sua peça, que é onde você tem um motivo aqui no meio, você coloca 30 centímetros. E aí faz a borda de acabamento abaixo para ela ficar aquela sainha rodando, tá? E no galão de 10 litros, eu acho que eu falei o de 10, né? Ó, recapitulando, o galão de 10 litros tem 24 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. O galão de 20 litros, que é aquele grande, ele tem 28 centímetros de diâmetro e 40 de altura. Sempre pensando que você vai passar um pouquinho, mas eu explico isso durante o passo a passo, tá bom? E o filtro de barro que a gente fez, esse passo a passo, ele tem 24 centímetros de diâmetro e 60 de altura, tá? O nosso ficou com 25 centímetros de diâmetro e 57 centímetros de altura, porque eu tô contando que sempre a linha dá uma cedida, né, na altura, ainda mais que o filtro de barro, ele tem a umidade natural, então a linha dá uma cedida, tá? E é a dica que eu dou, tá? Eu fiz bem furadinho, tá, ó. Fiz bem furadinho, na verdade, esse aqui foi a cliente que me mandou a foto e está fazendo a encomenda. Então, eu segui o que ela pediu, eu só adaptei o acabamento aqui do barrado, porque eu queria adaptar, tá? Do que ela tinha me mandado, não era muito coerente. E a parte de cima eu também fiz diferente, fiz com espiral, tá? Então, eu segui o que a foto que a cliente me pediu, que ela fez uma encomenda, tá? Mas é importante você pensar que no filtro de barro, como ele tem a umidade natural, você tem que fazer ele bem vazadinho, tá bom? Porque senão a peça, com o tempo, ela tende a ficar meio mofada e se desfarelando, tá? E a orientação que você tem que dar para cliente é que ela sempre tem que estar tirando e lavando essa peça aí, pelo menos aí a cada 15 dias, 20 dias, tá bom? Então, é isso, gente. Acho que todas as informações foram dadas. Ó, eu usei o fio 4 de 700 gramas. Já tá aí a lista de material, já vou mostrar a marca.
e ele sobrou, dá pra fazer mais um, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Vamos para a lista de material. Para fazer este trabalho, nós vamos usar esse lindo azul aqui, ó, é o azul royal da cor 0002 da marca Supremo, tá? Ele é um barbante número 4, você pode escolher número 4 de qualquer marca, tá? Ele tem um Tex 621, então se você não tiver a marca Supremo, você pode usar qualquer linha com Tex 621 que vai ficar similar ao nosso trabalho, tá bom? A marca recomenda agulha de 2,5 milímetros a 3 milímetros, tá? Eu vou usar a de 3 milímetros porque eu me sinto mais confortável, tá? Essa aqui é de bambu, você pode usar qualquer agulha, aquela que você goste mais, tá bom? E aí você vê se adapta, porque a agulha é uma coisa pessoal. De repente, você pode se adaptar a trabalhar com 2,5, tá bom? Então, é isso. Vamos precisar de um rolo de barbante de fio Supremo. Supremo número 4, neste nosso trabalho aqui. Vou usar também uma fita métrica para dar parâmetro de tamanho e a tesourinha para arremate. Ó, vamos iniciar o nosso trabalho formando um Ezinho, tá? Você vai fazer um E e com a ponta solta da linha por baixo, ó, tá? Vou inserir minha agulha, vou apoiar na base do Ezinho, buscar a linha laçada lá atrás e puxar por dentro do Ezinho. E aí, eu posso esticar. Aqui eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou inserir a minha agulha lá na primeira correntinha, deixando 2 linhas para fora, ó. 2 linhas para fora para ficar firme. Laço e fecho com ponto baixíssimo, tá? E aí, a gente tem um círculo aqui. Vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e uma corrente de separação. Laço, vou lá dentro do meu círculo de correntinhas e faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço, vou dentro do círculo e faço um ponto alto. Já vou arrematando o fio que tá solto. Correntinha e ponto alto. Eu vou repetir isso por 11 pontos altos. Quando você tiver 11 pontos altos separados por uma correntinha, volta aqui comigo. Feitos 11 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 11 com as 3 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha, vou lá na terceira correntinha do que equivale o meu ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo. Vai ficar assim nosso trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no próximo ponto aqui, ó, vou fazer no próximo espaço, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Eu vou dar um ponto para frente. Vou subir 3 correntes, laçar dentro do espaço. Vou colocar mais um ponto alto, tá? Ó, vão ficar 2 dentro do espaço e aqui eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Vou arrumar o fiozinho aqui que ele tá aparecendo. 2 correntinhas, laço, entro no próximo espaço, pulo o ponto alto, entro no espaço de correntinhas e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, entro no próximo espaço e faço 2 pontos altos. E assim eu vou seguir a carreira toda até o fechamento, tá? Aqui são 2 pontos altos e 2 correntinhas. Vão dar 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Faça o seu e volta aqui comigo. Terminei a carreira, eu vou fazer 2 correntes e vou fechar naquele que equivale, né, a terceira correntinha, que equivale aqui a um ponto alto. Vou fechar no topo dele com um ponto baixíssimo, ok? Vou andar um ponto para frente aqui, ó, vou entrar no próximo espaço de ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente vai andar um ponto. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e o próximo ponto eu vou colocar no espaço de correntes. Então, vou fazer 2 pontos altos no espaço de correntes.
Vou fazer uma, duas correntes, pulo o primeiro ponto alto, entro no segundo e faço 2 pontos altos no espaço de correntes. Faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto, entro no segundo. E coloco mais 2 pontos altos no espaço de correntes de base, ok? E aí, 2 correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo a minha carreira toda nesse esquema, tá bom? São um ponto alto, pulando um pontinho de base, né? Então, aqui a gente andou para frente, um ponto alto pulando sempre o primeiro e 2 pontos altos colocados dentro do espaço de correntinhas. Então, ó, a primeira carreira a gente tinha um ponto alto, a segunda a gente tem 2, a terceira a gente tem 3, tá? Faça o seu até o final e volta aqui comigo. Cheguei ao final aqui da minha carreira, vou fazer 2 correntinhas, depois dos 3 pontos altos, e vou fechar aqui na terceira correntinha. Tá, 1, 2, 3, fecho na terceira. Ando um ponto, faço aqui um ponto baixo, tá? Entro no espaço do próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, tô pulando primeiro, repetindo o que a gente fez embaixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo. E entro no próximo espaço de correntes. E faço 2 pontos altos. Então, ó, nosso padrão vai ser a cada carreira que a gente tiver, vai ser aumentado um ponto aqui. Aí não tem como se perder se você pensar no raciocínio sempre de você pular o primeiro, entrar no segundo e fazer 2 pontos altos no espaço de corrente. Vamos repetir aqui, ó. 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto, entro no segundo e aí sigo a regra de ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de correntes, sempre colocar 2. Ok? Então, essa carreira aqui, a gente vai ter bloquinhos de 4 pontos altos e 2 correntes. Vou fazer novamente. Pulo o primeiro, entro no segundo. Um ponto alto. Entro no ponto alto de base, ponto alto sobre ponto alto. E sempre 2 pontos altos no espaço de correntes. E 2 correntes de separação. Faça a carreira toda e volta aqui comigo. Ó, cheguei ao final da minha carreira, já fiz as 2 correntinhas para o fechamento, vou lá no espacinho, fecho com ponto baixo, como eu fiz nas outras carreiras. Vou andar um pontinho para frente, ó, no segundo ponto alto eu entro no espaço e faço um ponto baixíssimo, ok? Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, aí eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, então são 2, 3 e 2 no espaço de correntes, sempre. Pulo o primeiro, faz um ponto alto para cada ponto de base e 2 pontos no espaço de correntes. Então, a gente vai aumentando, eu tinha 4 na de base, agora eu tenho 5. Faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto, entro no segundo, faço ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto de base. E 2 pontos altos no espaço de correntes. E faço 2 correntes. Aí, aqui, eu acho que o nosso circular do topo já deu para entender qual que é, né? Bom, voltamos aqui. Você vai perceber que eu tô, infelizmente, aí houve um momento que eu achei que eu estava gravando e eu não estava gravando. E aí, vai parecer que falta um pedaço do vídeo para você, tá? Mas nós estávamos na 5ª carreira aqui. E aí, eu tava dando orientação que você podia dar continuidade, ok? E aí, o vídeo foi cortado. Então, você vai dar continuidade da mesma forma que a gente foi fazendo, né?
que a gente pulou sempre o primeiro ponto de base, foi fazendo ponto alto em cima de ponto alto e colocando 2 pontos altos nas correntes que sobravam no final. Então, a cada carreira, a gente tinha um aumento de bloquinhos de ponto do nosso espiral, tá? Então, nosso espiral aqui, ó, ele está com 10 carreiras, tá? Por que que eu parei aqui para explicar? Aqui é o nosso topo, ó, a gente tá com um pouquinho mais, quase 25 centímetros de diâmetro, ó, vou pôr bem no centro aqui, quase 25 centímetros de diâmetro, porque é aqui, esse passo a passo, ele é coringa. Aqui nós estamos fazendo um passo a passo para o filtro, né, de barro, tá? Ele tem 24 centímetros de diâmetro no topo. Se você quiser continuar fazendo para fazer para o galão, você vai fazer até 28 centímetros, que é o tamanho do diâmetro do galão. Eu sempre oriento que passe um pouquinho, tá? Então, aí, sempre que, né, ó, aqui a gente tem quase 25 centímetros. Passou um pouquinho de 24. Sempre passa um pouquinho. Então, para o galão de barro, anota aí nas suas anotações, você faz o topo do trabalho com 24 centímetros de diâmetro, tá? E para o galão de água, né, aquele galão de 10 ou de 20 litros, você vai fazer com 28 centímetros, sempre passando um pouquinho para mais, tá? Aí, aqui, nós vamos dar continuidade, ó. Eu vou colocar mais um ponto aqui, que são 2 no espaço, tá? Então, nós vamos terminar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos 10 carreiras, vai ser bloquinhos de 10. Vou fechar com ponto baixíssimo, tá? E aqui a gente vai começar a fazer o nosso entorno, tá? O topo tá pronto. Eu vou subir 1, 2, 3 correntes para equivaler a um ponto alto e uma de espaçamento. Vou pular o primeiro ponto, eu vou entrar aqui, ó, na cordinha de trás, tá? E vou fazer um ponto alto. Uma corrente de espaçamento, pulo o primeiro, entro no segundo na cordinha de trás e faço ponto alto. E assim eu vou seguindo, ó, correntinha, pulo o primeiro, entro no segundo, faço na correntinha de trás. E aí, eu vou seguindo, vou dar uma acelerada aqui, ó, uma corrente de espaçamento. Sempre pegando a correntinha de trás. Por quê? Porque o trabalho vai descer assim, ó. Ele naturalmente vai descer, tá vendo? Correntinha, pulo um, entro aqui, ó. Onde a gente tem as correntinhas, eu entro no de trás. Uma correntinha, pulo o próximo, entro nesse aqui de trás. E assim eu vou seguindo fazendo o trabalho todo, tá? Faz até terminar a carreira toda, quando você chegar aqui, e volta comigo, que aí eu vou fazer a próxima carreira junto com você, tá bom? Ó, cheguei aqui ao final, tá vendo que não tem espaçamento, tá? Mas mesmo assim, a gente faz uma correntinha, como eu fiz aqui. Deixa eu abrir pra mostrar. Vou no terceiro espaço lá e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes, uma para espaçamento, vou em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, vou no próximo ponto alto, aqui escapou. E faço mais um ponto alto, tá? E aqui o segredo é só você deixar sua correntinha solta que o trabalho dá certo, tá? E aí, você vai fazer essa repetição por 10 carreiras, tá? Você vai repetir esse processo por 10 carreiras, ok? Aí, você fazendo as suas 10 carreiras sem apertar o ponto, você volta aqui comigo que a gente vai dar continuidade. Voltando aqui, tentando arrumar de uma maneira aqui que fique bem, né, visualização bem clara aqui, ó. A gente já fez as nossas 10 carreiras, né, de ponto alto seguido de correntes, tá? Aqui é onde a gente sobe as 3 correntinhas, por isso que dá essa alteração.
né? Mas aí pode ficar a parte de trás do trabalho, tá? Então, depois das 10 carreiras, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. E aí, a gente vai fazer uma carreira todinha de ponto alto. Então, aqui equivale ao ponto alto que eu tô aqui. No espaço de corrente, a gente vai colocar um ponto alto. E em cima do ponto alto, outro ponto alto. E assim a gente vai seguir fazendo todo o trabalho. Onde eu tenho corrente, eu coloco um ponto alto. E aonde eu tenho ponto alto, eu coloco um ponto alto, ok? Então, a gente vai fechar toda a carreira assim, de pontos altos. Faça a sua carreira toda e retorna aqui comigo. Cheguei ao final da minha carreira, toda feita de ponto alto, né? E aí, eu vou fazer o fechamento aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Ó, tá? Deixa esticadinho, que eu vou fazer agora. 1, 2, 3 correntes. Vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto de base. Mais um ponto alto. 2 correntes. Vou pular 2 de base e vou entrar no terceiro. E vou fazer um ponto alto. E aí, aqui eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntes, pulando 2 de base e entrando no terceiro. Ok? Ó. Pulo 2 de base e entro no terceiro. 1, 2, 3. 2 correntes, pulo 2 de base e entro no terceiro. E assim eu vou seguir fazendo a carreira toda, ok? Faça a sua carreira toda e volta aqui comigo. Cheguei ao final da carreira e, ó, dá certinho nos pontos altos. Aqui você faça as mesmas 2 correntinhas de separação, entra no terceiro e faz o fechamento com ponto baixíssimo. Ok? Então, vai ficar assim, com um Vzinho aqui, tá? Se você seguir exatamente o que eu fiz, vai dar esse resultado. Se não der esse resultado, o importante é que você feche aí com as 2 correntinhas, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos caminhar por dentro dos pontos até chegar no espaço de correntes. Ó, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no espaço de correntes, tá? Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos, o que vai equivaler aqui a gente ter 3 pontos altos no espaço de correntes, tá? Só o primeiro que vai ficar com esse espaço, mas aí você dá uma organizada aí. Faça 2 correntes, entra no próximo espaço e faça 3 pontos altos. 2 correntes, não aperta as correntes, entra no próximo espaço e faça 3 pontos altos. E assim você vai seguir repetindo isso por 20 carreiras, ok? E aí, você pode já ir medindo essa altura para a altura que você tem, né? Conforme você for fazendo as carreiras, você vai medindo a sua altura com a altura que você quer no seu filtro, né? Ou no galão, por exemplo, se for um galão pequeno, esse tamanho mais as 20 carreiras aqui, ele já vai dar, tá? Se for um galão grande, aí você volta comigo, que aí a gente vai dar continuidade. E como a gente tá fazendo um passo a passo seguido pro galão de barro aqui, a gente vai dar continuidade depois, tá bom? E aí no galão de barro tem alturas diferentes também, tá?
a gente tá fazendo aqui no baseado de 64 centímetros de altura, tá bom? Então, se você tiver outro tipo de filtro aí de barro mais baixo, então você vai fazer menos, tá? Mas por enquanto você vai seguir esse padrão aqui comigo, ok? O que eu quero dar orientação é porque eu sei que depois nos comentários vem a pergunta: ah, se eu quiser fazer isso para tal coisa? Dá para fazer sim, tá bom? Você só tem que seguir essa lógica de você ter uma fita métrica, você tem uma peça coringa aqui para todo tipo de galão e para todo tipo de filtro, tá bom? Então é isso, o segmento que eu peço agora é que você repita, né? O que eu fiz aqui na primeira e na segunda carreira de grupinho de 3 pontos altos, você repita por 20 carreiras, né? A gente tá na segunda aqui, fazer isso por 20 carreiras, depois você volta aqui comigo, ok? Gente, ó, chegamos aqui, eu fiz as 20 carreiras dos bloquinhos de 3 pontos altos, alternado com 2 correntinhas, tá? Ó como já tá ficando o nosso trabalho. Tá um azul lindo, hein, gente? Sempre usem azul pra colocar na água, tá? É uma cor purificante. Então, vamos lá. Dando andamento, eu vou fechar o meu trabalho na terceira correntinha aqui. Vou dar a finalização. E aí, agora, o próximo passo é a gente repetir o que a gente fez aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma carreira todinha de pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Aqui não tem segredo, eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto. E dentro do espaço de correntinhas, que são 2, eu vou colocar 2 pontos altos. E aí, depois, ponto alto. Opa, tá escapando. Ponto alto sobre ponto alto. E aí, novamente, no espaço de 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos, ó. Então, a gente vai fazer o trabalho todinho agora, essa carreira todinha de pontos altos, tá bom? Então, faça o seu e volte aqui comigo. Cheguei ao final da minha carreira de pontos altos, eu vou fazer o fechamento. Sempre pegar 2 linhas e deixar pra fora, o trabalho fica mais bonito. Vou subir 1, 2, 3 correntes, 4 pro espaçamento, vou pular um ponto alto de base e vou no próximo. E aí, eu vou seguir fazendo uma corrente, pulo um ponto alto de base e faz no próximo. Uma corrente, pula um ponto alto de base, entra no próximo e faz um ponto alto. E aí, eu vou seguir fazendo o trabalho todo assim, como a gente tinha feito aqui na parte de cima, ó. Tá? Então, eu não vou ficar repetindo, tá? A gente vai fazer ponto alto, seguido de correntinha, a gente vai repetir como a gente fez aqui, tá? E aí, você vai fazer a repetição aqui de 7 carreiras, que vai dar a altura da torneirinha. Aí, depois você volta comigo aqui, porque na 8ª carreira a gente vai fazer a abertura pra encaixar a torneirinha, tá bom? Então, é isso, repete as 7 carreirinhas e volta aqui comigo, tá? Repete como a gente fez aqui. Um ponto alto, uma corrente e pula um ponto alto de base, por 7 carreiras, ok? Faça o seu e volte aqui comigo. Ó, terminei aqui a minha carreira, né, eu queria que 7 carreiras de ponto alto separado por uma correntinha, tá? E aí, agora a gente vai fazer o espaço da nossa torneirinha, para encaixar a torneirinha. E qual dica que eu dou, ó? Aqui onde a gente sempre inicia com 3 correntinhas, o ponto ele fica diferente, né? Ó, ele dá tipo que a gente costuma chamar de cicatriz no crochê, né? Ele fica diferente, ó. Aqui fica mais largo e aqui fica mais apertado, tá? Então, eu quero que você procure a cicatriz aqui onde a gente fez e a cicatriz da parte de cima. No caso, o meu tá aqui, ó, tá? Então, o que que eu falo? Para o crochê ficar mais perfeito, vamos colocar a cicatriz pro lado de trás.
Então, vamos entender que se eu tenho uma cicatriz aqui e outra aqui, né? Essa é a minha parte de trás. Deixa eu ver aqui. Se o meu... Aí, focou. Ó, a cicatriz tá aqui, a parte de cima, e a cicatriz tá aqui. Então, essa parte aqui é a parte de trás do nosso trabalho. Então, eu vou colocar a torneirinha, né, do outro lado, né, a abertura da torneirinha, do outro lado aqui, na parte da frente. Eu contei os quadradinhos, deu 22 quadradinhos no meu. Então, se eu seguir fazendo a partir daqui, até eu chegar nesse meio aqui, que seria a parte da frente, não precisa ser exatamente, tá, gente? Mas é uma dica pro crochê ficar mais bonito, pra peça ficar mais bonita. O meu deu contando 22 quadradinhos. Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas e vou repetindo até dar os 22 quadradinhos. Quando eu chegar nos 22 quadradinhos, que é a região aqui central, eu volto de novo no vídeo. Então, se você quiser seguir a minha orientação, ou simplesmente você fazer mais ou menos, né? Você dobra a tua peça aqui, pega essa ponta do meio aqui, ó, né? Da parte da frente, que seria, e aí você conta a partir daqui quantos quadradinhos daria, tá? Então, fica essa orientação aí. Eu vou fazer os 22 quadradinhos e já retorno aqui. Cheguei aqui onde eu fiz, né, centralizei o meu trabalho na parte da frente, então eu fiz 22 espacinhos aqui de quadradinhos. Eu vou fazer 12 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou laçar minha linha, vou pular esse ponto alto e vou entrar nesse e vou fazer um ponto alto. Tendência é ele enrolar, porque ficar solto não tem apoio, mas dá pra fazer, ó. Pula o primeiro, entra no segundo, faz com carinho, que você consegue. Ó, aí vai ficar assim, vai ficar uma correntinha, tá? Aí, aqui eu vou seguir até o final da carreira, fazendo o mesmo esquema de ponto alto e correntinha, né? Sempre dentro do ponto alto de base, tá bom? Então, faça a carreira toda até que você chegue de novo aqui nas correntinhas. Aí, quando você chegar aqui nas correntinhas, volta comigo. Cheguei aqui onde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ó, né? Porque a gente não tem espaço para encaixar o ponto alto. E a gente vai procurar a terceira correntinha aqui, ó, encaixar e fazer um ponto baixo, tá? E aí, aqui, ó, ponto baixíssimo, né, no caso. Aí, aqui, as próximas correntinhas, até você deixar 3 correntinhas ali no final, você vai fazer ponto baixo, ó, dentro das correntinhas. Então, vão ser, total aqui, né, eu fechei aqui no terceiro, vão ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, ok? Aí, aqui você vai fazer 1, 2, 3, pra deixar bem folgadinho, tá, gente? Que se a pessoa tiver que esticar aqui, ó, fica folgadinho, tá? E aí, você volta a fazer o mesmo processo. Quando você tiver na próxima carreira, que é a 10ª, né? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, tá? Mas faça o seguinte, faça a sua carreira toda, quando chegar aqui, volta comigo para não ficar dúvida. Cheguei aqui de novo onde eu tenho as correntinhas do espaço da torneirinha, né? Aí, aqui eu fiz o ponto alto, eu vou fazer 2 correntes, ó, já tinha uma, vou fazer mais uma. Eu vou no ponto baixo, onde eu tenho aqui, ó, e eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Né? Nós tínhamos feito 6 na base, então, agora nós temos 6 para fazer aqui em cima, ó. 3,
4, 5, 6, ok? Vou fazer uma, duas correntinhas e vou seguir o meu trabalho direto como eu tava. Agora ele vai ficar com a parte reta novamente aqui, né? Então, aí vou seguir o trabalho e aí nós vamos iniciar o nosso acabamento, ok? Então, termina essa carreira e volta aqui comigo. Fechei a minha carreira, tá? Então, aqui nós temos, para entender, né? Nós temos o nosso topo, 10 carreiras de ponto alto espaçado por corrente, uma carreira de ponto alto contínuo, 20 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos e 2 correntes, uma carreira de bloco de ponto alto contínuo e 10 carreiras novamente de ponto alto seguido de corrente. Aí agora nós vamos repetir novamente uma carreira total de pontos altos, tá? Como a gente fez anteriormente, uma, duas, três correntes. E aonde a gente tem espaço, a gente vai colocar um ponto alto. Onde a gente tem ponto alto, a gente põe um ponto alto. E onde tem espaço, segue fazendo a carreira toda. Quando você terminar, volta aqui comigo. Chegamos aqui onde a gente tem um espaço que tem os pontos baixos. Ó, aqui tem as duas correntinhas, então aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E aí, dentro de cada ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto alto. Se o seu trabalho ficou muito diferente, a volta aqui faz um ponto mais apertadinho, ou de repente até um ponto baixo, tá? Pra ele dar certinho, não ficar muito ovalado, ó, o meu ficou reto, tá? Só presta atenção aí. 2 pontos baixos aqui, desculpa, 2 pontos altos no espaço de correntes. E aí segue, fazendo como a gente fez anteriormente. Ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto em cima de corrente, ok? Faz a volta toda e depois vem aqui comigo. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas e vou seguir fazendo aqui 7 pontos altos. Nós estamos já no acabamento e aqui você já tem liberdade para fazer aquele acabamento que você desejar. Eu vou deixar minha sugestão aqui, ok? Então, nós temos 2, 4, 6, 7. Vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base, vou entrar no próximo. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes e vou no mesmo espaço que a gente já fez o ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Então, vou ter a formação de um V. Vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base e vou repetir novamente os 7 pontos altos. Vou fazer junto, para não ficar dúvida. Esse é um acabamento que eu gosto bastante. Tem vídeo dele no canal, no tapetinho. Quem já fez já tá acostumado, vai fazer rapidinho. 2, 4, 6, 7. 7 pontos altos, uma corrente. Pulo um ponto de base e entro no próximo. Faço um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo ponto, faço outro ponto alto. Formei um Vzinho. Faço uma corrente e repito, né? Pulo um ponto de base e repito novamente os 7 pontos altos, ok? Faça o seu até o final da carreira. 7 pontos altos, um leque, 7 pontos altos, um leque, sempre dando espaço de uma corrente e pulando um de base, tá bom? Faça o seu todo e volte aqui comigo. Ó, gente, cheguei aqui no final da carreira
E aí tá sobrando aqui, ó, eu preciso pular um, fazer no outro e pular um, né? Tá sobrando 3, tá sobrando muito pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu último bloquinho aqui, ó, e vou diminuir 2. De vez eu ter 7, 2, 4, 6, eu vou ter 6. 5, desculpa, vou diminuir 2. Então, eu faço a correntinha, pulo um de base, vou no outro, só pra casar com o fim ali, tá? Então, você calcula aí mais ou menos o seu, para não ficar uma diferença muito grande. Ele tá na parte de trás do trabalho, mas nem por isso a gente vai deixar uma ótica bonita aí, né? Pelo menos quem visualizar, só se a pessoa prestar muita atenção que ela vai ver que o ponto tá diferente. Então, aqui vai dar, eu vou pular este, vou fazer aqui pular este. Então, eu vou fazer até este. Então, calcula aí, deu 5 também, ó. Aí, eu faço uma corrente, pulo de base. 2 correntinhas. Termino aqui, fecho a minha carreira. Estamos finalizando a carreira, vou entrar no terceiro ponto, fechar com ponto baixíssimo. Eu vou andar até o próximo espaço do ponto alto, vou andar um ponto, ó. Eu vou entrar no próximo espaço do ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo, porque a gente tá pulando o primeiro aqui. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fazer aqui um total de 5 pontos altos, vai ficar um bloquinho de 5 pontos altos. Então, aqui é terceiro, quarto, quinto, isso em cima do 7 de base, ok? Ó, tá assim. O que nós vamos fazer? Uma correntinha de espaçamento, eu vou dentro do leque, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui nós vamos formar um leque com 6 pontos altos, separados por corrente. Então, tenho 4, 5, 6, contar 2, 4, 6, só. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, entro no segundo e faço ponto alto. E aí, eu vou ter novamente o bloquinho com 5 pontos altos. Ó, eu vou sempre deixar o primeiro e o último. Faço uma correntinha e inicio novamente dentro do leque os 6 pontos altos separados sempre por corrente. 2, 3, corrente, 4, e assim vai formar novamente o leque. 2, 4, 5, 6. E aí, novamente, eu espaço com uma correntinha e inicio novamente o bloquinho de 5 pontos altos, tá? Então, sempre vai pular o primeiro e o último, vão ser 5 pontos altos. E a formação de leque de 6 pontos altos separados por corrente, ok? Então, faça o seu até o final e depois volte aqui comigo. Cheguei ao final da carreira dos leques, vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou andar 2 pontos, um ponto, com ponto baixíssimo, mais um ponto com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou entrar no primeiro ponto baixo aqui, ó. No primeiro ponto alto, me desculpe, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, entrar no próximo ponto baixo, um ponto alto e fazer um ponto baixo. 2 correntes, próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu vou separar de 2 correntes
E sempre colocar um ponto baixo dentro de cada ponto alto, ó. É a nossa carreira final aqui do trabalho, tá? 2 correntes, finalizo no último ponto baixo. E aí, aqui eu vou fazer uma corrente só, vou no ponto do meio, tá? Que é o terceiro, 1, 2, 3. Vou no ponto do meio e fecho com ponto baixo, ó. Aí, nosso trabalho vai dando esse acabamento aqui, vai dando esses biquinhos aqui. Vou fazer uma corrente, vou lá no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, agora são 2 correntes. Ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. E assim até o final dos 6 pontos altos que a gente tem, ó. Aqui eu finalizo com uma corrente, vou no meio, faço um ponto baixo, que é pro leque abrir e ficar bem bonitinho. Faço uma corrente e inicio novamente. Vou direto lá no primeiro ponto alto, ó, no espaço e faço ponto baixo. Ok? Então, você vai fazer isso a toda a sua volta e aí a gente tá finalizando o trabalho. Faça o seu e volte aqui comigo. Cheguei ao final da carreira e aí eu vou puxar direto aqui, ó, tá? Se você quiser, você pode dar uma correntinha de espaço. Eu vou entrar lá no terceiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu arremato o meu trabalho. Então, vou fazer o corte aqui. Puxo e o trabalho tá pronto, ok? Aí, aqui você passa por baixo. Entra com a sua agulha aqui. Vai passando por baixo, passa por mais ou menos aí 3, 4 linhas por baixo. Eu divido no meio a linha assim, ó. Como aqui a gente tá trabalhando com fio 4, você divide 2 linhazinhas. Coloca a tua agulha por baixo, sempre por baixo, né? Pelo avesso, no caso aqui tá por dentro. E aí, dá um nozinho. Eu costumo fazer assim, dou 2 voltas no primeiro nozinho. Foi. 2 nozinhos é mais do que suficiente. Tá? E aí, o trabalho aqui está pronto. Vamos pesar. Ó, nosso trabalho, ele ficou com esse peso, por volta de 315 gramas aí, arredondando para mais, tá? Como o nosso rolo tem 700 gramas, então dá para você fazer 2. Tá? Aí você já se programa aí se você quer trabalhar com uma promoçãozinha fazendo 2, tá bom? Então, foi o que a gente gastou para fazer esse trabalho. E aí, você pode ter parâmetro para trabalhar com outras linhas também. Desde que a linha seja no fio 4, né, gente? Então, aqui, ó, finalizado o nosso trabalho. Eu vou fazer a medida. Vou achar onde eu coloquei aqui. Ó, nós estamos trabalhando com filtro de 64, tá? É aquele filtro maior. Então, ó, você tem que pegar da aba redonda aqui até a ponta. Ele ficou com 57 centímetros. 57. Deixa eu focar. Olha lá, por volta de 57 centímetros, tá bom? E aí, a gente tem o encaixe da torneirinha aqui, e aí vai sobrar uma binha pra fazer a sainha do nosso bebedouro, tá, gente? Então, é isso. Esse aqui é o passo a passo, simples e rápido, tá? Pro filtro de água de barro, de 24 centímetros de diâmetro no topo,
por 64 de altura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito amor e carinho, tá? Segue aí no começo, como eu passei as referências de tamanho, né? E aí é só você desenvolvendo o trabalho, tendo a fita métrica e fazendo o tamanho das outras alturas. Então, aí só diminui aqui o meio, para você ter, né? Ficar equilibrado a parte de cima com a parte de baixo, tá bom? E é isso, gente, tá pronto, tá? Foi feito com muito amor, tá? Muito especial esse trabalho, tá? Filtro de água fica muito bonito, é uma cor purificante, tá? Eu recomendo para vocês aí, tá? Para quem gosta de deixar a sua casa enfeitada com o que é mais aí de energização, vai por mim. Usa qualquer tom de azul no filtro e faz, tá? Ficou super leve, ficou delicado, tá? Rende bastante no fio 4, tá? Fica bonito porque o fio é mais fino e você faz o trabalho rapidinho, tá bom? Eu gastei aí por volta aí de 6 horas para fazer esse trabalho aí, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que você tenha um dia lindo, de muita luz e de muita paz. Tenho muita gratidão por você ter me acompanhado até aqui. Deixe suas mensagens aí de incentivo para mim, tá? Me diga o que você achou. É muito importante para o canal, tá? Se você é novo por aqui, eu peço por gentileza que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para continuar recebendo as notificações dos vídeos que eu posto, tá? E é isso aí, compartilha para as amigas e deixe o seu comentário, tá bom? Seus comentários de luz, por favor. Gratidão, gente, imensa gratidão. Que você tenha um dia lindo de muita paz e muita luz. Que Deus os abençoe imensamente. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.